Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês. Está começando mais um Boletim do AV, hoje é terça-feira, feriado e começa, efetivamente mais uma semana do Vasco, se aproxima o próximo jogo na quinta-feira contra a equipe do Guarani, e isso nesse momento traz incerteza, traz um pouco de insegurança, principalmente para você torcedor, e é claro, por conta de erros que o Vasco tem desde o início da temporada e, pelo visto, vai terminar a Série B abraçado com eles. É sobre isso que nós vamos falar nesse boletim de hoje. E eu quero começar te pedindo o seu like, a sua curtida nesse vídeo. Eu sei que o momento não é nada bom, mas você está aqui com a gente, acompanhando o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Então não deixa de deixar o seu like, o seu comentário e a sua opinião. Vamos interagir aí no chat. Envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ativa o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Hoje é aquele boletim do AV especial, que eu tenho companhia, não só eu falo aqui para vocês, já pode colocar eles aí na tela. Hoje nós temos a companhia ilustre do nosso companheiro Flávio Dias e também de um ex-zagueiro do Vasco. Fernando está aqui com a gente, zagueiro sempre pronto, atendeu a gente rapidamente e vai participar com a gente aqui desse bate-papo, dessa análise do momento do Vasco. Vou começar pedindo ao Flávio, para dar o alô dele aí, boa tarde, daqui a pouco ele vai estar lá no Avenews, aqui no canal, Flávio, mas está participando aqui com a gente nesse momento. Deixa o teu alô aí para a galera e já a gente vai ouvir o Fernando. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Grande Fernando, querido amigo, grande Fernandão. Numa semana difícil para o Vasco, uma semana complicada para o Vasco. Aliás, o ano muito difícil para o Vasco, mais um, A gente não consegue falar de um mês tranquilo para o Vasco. É sempre um turbilhão de emoções de um clube que não consegue sair de um momento de atoleiro no futebol. É inacreditável. E a gente vai falar sobre erros que são recorrentes e que não conseguem ser corrigidos. Erros na montagem de elenco, erro na postura de jogadores, erro na não formatação tática de uma equipe, erros individuais de jogadores que são discutíveis quanto à questão de qualidade. Estava lembrando aqui, o último jogo contra o CSA, o jogador que mais errou foi o Zeca, que por coincidência foi o jogador que mais errou na estreia do Vasco em maio, talvez, no Campeonato Brasileiro, contra o Operário na primeira rodada. A gente está falando da 32ª. Se em 32 rodadas a gente não consegue corrigir um problema de um jogador que está no elenco e continua tendo as mesmas besteiras, fazendo as mesmas besteiras, como é que a gente pode acreditar? É erro do jogador? É erro do jogador. Mas é erro também de quem está lá, é erro também de quem comanda, é erro também de quem treina, é erro de quem orienta, ou então erro de quem mantém. Então eu acho que é uma sequência de erros e o futebol ele não aceita desaforo. Se a coisa é mantida, o erro é mantido, como diz aquele ditado, errar uma vez, tudo bem, errar duas vezes é burrice. Com certeza. E, reflexo disso é o momento do Vasco, na situação da tabela, meio de tabela, distante do G4, e vindo de derrota, antes da derrota um empate, chegou o Fernando Diniz, e aí o Nenê, parecia que a coisa ia engrenar. O Nenê está retornando para esse jogo da próxima quinta-feira, mas deixou-se para o último momento, Fernando? E eu queria que você analisasse aí esse momento do Vasco e esse risco muito grande de uma desastrosa mais uma temporada na Série B do Brasileiro. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, grande Flávio. Faz tempo que a gente se conhece, hein, brother? Pô, tu tá ficando velho, hein? Eu, né? Eu não tenho mais nada, eu tô careca. Boa tarde a todos que estão olhando, estão falando com a gente, estão nos ouvindo, nos vendo. O momento é complicado, mas eu acho que o desespero só vai atrapalhar quem está dentro do campo. Tem que tentar colocar o pé no chão, a cabeça principalmente no lugar, tentar corrigir os erros, como o Flávio disse, e se passaram 32 rodadas, faltam 6 jogos, e algumas coisas não foram corrigidas, tentar fazer com que sejam
no mínimo, não prejudiciais dentro do jogo. Acho que dentro do futebol, o Vasco é um clube gigante, não dá para não dizer isso. Poxa, tem uma torcida maravilhosa, só que às vezes o próprio time tem que se retrair dentro do jogo, dentro da circunstância, para poder reagir depois, né, dentro da partida. E acho que às vezes isso faz total diferença. Esse próximo jogo contra o Guarani é um jogo importantíssimo, porque está na frente. O Vasco, se eu não me engano, está a 6 pontos do G4, não é isso? E, poxa, são 6 jogos, são 18 pontos para 6. Ah, mas não fez isso o campeonato inteiro. Mas pode acontecer. Eu já vi e já participei de coisas inacreditáveis que deram certo. Não pode deixar de acreditar, só que dentro do campo tem que ser feito. A atitude tem que ser total para que isso aconteça. Às vezes um pouco de humildade, não largar tudo na conta do Nenê, que é um cara que vem fazendo a diferença, que vem ajudando bastante, mas precisa de ajuda, e essa ajuda não tem que ser só física, tem que ser técnica também. Ele precisa de uma ajuda técnica que consiga dividir um pouco a responsabilidade, porque se for só o Nenê, a gente vai marcar o Nenê e acabou o Vasco. Isso não pode acontecer. O Vasco é muito grande para depender de um jogador só. E exatamente e basicamente o que parece ter acontecido nesse último jogo, né? Contra a equipe do CSA, o Vasco, como eu falei, vinha num bom momento, mas aí, sem o Nenê, não produziu absolutamente nada dentro de campo. Agora, como eu falei, a gente vai falar aqui sobre erros que são desde o início, né? E o Flávio já começou listando alguns, e aproveitando, é claro, a presença do Fernando, a questão defensiva do Vasco, né? O Vasco, em nenhum momento na competição, passou segurança com relação ao sistema defensivo. Ao contrário disso, é uma das defesas mais vazadas até aqui, 37 gols sofridos em 32 rodadas, né, muita coisa. E desses 37, 19 gols de bolas aéreas. Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara, porque assim, você está falando, dentro de campo ainda é possível, né? Ainda é possível sim o Vasco conseguir esses 18 pontos e entrar no G4, conseguir a classificação, mas como se corrige isso? Uma questão que entra treinador, sai treinador e não se consegue, que são as questões defensivas, né, um pouco da desatenção e também a questão das bolas aéreas. Olha, a bola aérea a gente tem dois fatores. Se ela vem de bola parada, tem uma forma de a gente tentar se organizar, e se ela vem com a bola andando. Com a bola andando, a gente tem que tentar matar na origem. O cara da bola tem que estar sempre pressionado. Se a gente sabe que tem dificuldade para marcar, e é uma coisa coletiva, no futebol é um esporte coletivo, a gente tem que ter um mínimo de discernimento. A gente tem tomado vários gols, isso é importantíssimo saber. É de escanteio? Então a gente vai se posicionar melhor aqui, ou vamos sair um pouco mais para o goleiro ter uma oportunidade de sair melhor. O Vasco tem uma zaga relativamente boa, com caras experientes, que têm totais condições de fazer um bom trabalho. E tem que ter alguma explicação. Os caras têm que sentar entre eles e o que está acontecendo, rapaziada. Tem que ser falado claramente. Não dá para. Chegou num momento, num ponto de definição, que não dá para esconder. Não dá para se esconder atrás de qualquer tipo de desculpa. Se a gente quer fazer, se a gente se dispõe a fazer aquilo, olha, não vamos mais errar assim. Se a bola está andando, quem tem que marcar a bola na origem, no cruzamento? É você? Então tu tem que fazer. Se não fizer, vai ser cobrado. Se não fizer, vai sair, vai ser substituído. Acho que esse tipo de cobrança, porque depois que acontece, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. Tem que ser falado, tem que ser discutido antes de acontecer. Se já vem sendo recorrente, tem que ser discutido e colocado em prática. Não dá pra... chegou um momento que não dá tempo de se desculpar ou de olhar pro lado, porque acontece muito isso, né, no esporte coletivo. Acontece uma cagada, o cara olha pro lado. Claro, tem que ter cobertura, mas tu tem que assumir a tua responsabilidade. Essa transferência acontece muito no futebol. E os caras têm que se cobrar, têm que se olhar, porque se isso não acontecer entre eles, esquece. As coisas não acontecem no campo, não. O Flávio está nisso há muito tempo e pode confirmar. Eu acho que é uma coisa assim, a questão importante. É essa, né, Flávio? Dá tempo? Jéssica, eu acho que para isso tudo você precisa olhar um pouquinho formação. Tá? Eu discuto muito essa modernidade. Eu acho que a modernidade ela é fundamental em todos os aspectos. Tá? A evolução, tudo é fundamental. O progresso veio para ajudar, não veio para prejudicar. Mas existem certas coisas no futebol que eu sou muito old school. Eu sou muito das antigas. Eu acho que você contrata um jogador, eu acho que você traz um jogador muito hoje em função de análise de desempenho, números.
E eu não consigo, na minha cabeça, eu não concebo isso, não entra na minha cabeça. Eu acho que número é fundamental, mas eu acho que você conhecer o cara, você saber quem ele é, porque eu já vi jogador com números péssimos e que chegavam, por exemplo, no Vasco e jogavam bola. Como é que você vai conceber um negócio desse? Como é que você vai explicar isso? Porque da liga, o cara se adapta ao clube. E eu acho que você formar um grupo de jogadores, e eu convivi com vários deles, você precisa ter homens. Você precisa ter gente de coragem, porque é isso que o Fernando falou, porque o covarde é o cara que olha, o cara que bate no peito e vai buscar a bola dentro do gol, eu quero esse cara. E acho que o Vasco nos últimos anos tem poucos homens de responsabilidade, gente que assume a culpa, gente que bota na conta dele, não bota na conta dos outros, porque é sempre o salário que está atrasado, é sempre a falta de estrutura, é sempre um problema extra, já percebeu isso? Ninguém olha pro próprio rabo. Dá uma olhadinha pro rabicó e vê se não tá com problema também, cara. Eu acho que o problema do Vasco é esse. O erro vem da formação. O erro vem da base, por exemplo, que é uma base que tudo pode. E aí é uma formação de uma geração, eu tô cansado de falar isso aqui, eu sou o velho chato que falo disso, mas vou falar. E a formação de um time profissional. Porque o cara que chega no Vasco, Fernando tá aí, jogou no Vasco, é um cara que veio do Flamengo, do rival, mas sabe o que é jogar no Vasco, entendeu o que é jogar no Vasco, e viveu uma época muito ruim no Vasco, uma época braba no Vasco, mas de times que corriam atrás, de times que brigavam, de jogadores que sabiam, não, peraí, cara, eu tô no Vasco. Porque o que parece hoje é aquilo que você, inclusive, Jéssica, falou na sexta-feira aqui, e é uma grande realidade, cara. Os jogadores que hoje estão no Vasco, parece que eles, para eles é mais um clube. Eles não têm no Vasco o seu prato de comida, eles não têm no Vasco o seu futuro. Ninguém tem medo. Sabe por quê? Porque vai acabar o final do ano, aqueles que não têm contrato por renovar vão ser empregados. Porque tem bons empresários, porque o mercado absorve, porque vai diminuir a grana, vai receber menos, beleza. O cara que ganha 80 conto, ganhar 60... tá bom, vambora. Então esse é que é o problema, falta essa coragem para assumir os próprios erros. Sabe, eu acho que falta muito isso ao Vasco nos últimos anos. Esse ano que a gente está conversando especificamente. É um time que tem, por exemplo, um jogador como o Nenê, que é um jogador extraordinário? Não. É um jogador fora de série? É um jogador diferente. Mas principalmente o Nenê tem uma coisa que nenhum jogador no elenco do Vasco tem: vontade de vencer. Respeito pela profissão, vontade de jogar no Vasco. Os outros não têm respeito pela profissão jogando do jeito que jogam, não. Porque me desculpe, eu vejo o Zeca, por exemplo, no segundo gol do CSA, ficar dando condição, enquanto 5 companheiros tentam tirar uma bola de um adversário que está caído, e o cara não se perceber. Ele não tem 15 anos, gente, ele tem 27, já rodou o Brasil todo, foi campeão olímpico. Porra, preste atenção no jogo, aí o Vasco toma o gol, qual é a atitude dele? Assim, pros companheiros, do tipo, porra, vocês não tomaram a bola do cara. Porra, vai você tomar a bola, cara. Entra no buraco ali e dá um bico na bola. Então é sempre transferência de responsabilidade. Então o problema é esse. Quem está lá não assume os seus erros. Seja direção, seja execução, seja treinador, seja jogador. Precisa ter um pouco mais de aquilo roxo, sabe? De entender que errou. Errou, cara. E admitir erro é a coisa mais legal que tem. Admite que errou. Olha, eu errei, perdão, vou tentar melhorar. Agora você ficar em cima do seu pedestal, da sua arrogância, e achar que não foi erro, veja bem, não. São 32 rodadas errando. Eu falei aqui na abertura, o mesmo jogador que errou na primeira, errou na 32ª. Isso é inadmissível, gente. E quem está lá dentro não viu isso? Não percebeu isso? Que esse cara não pode ser hoje titular 32 rodadas depois se ele comete os mesmos erros, porque não é só na 32ª, na 31ª ele cometeu contra o Náutico, porque o cara cabeceou em cima dele, e foram as outras. Então, o problema para mim é esse, é coragem, é formar um elenco de gente corajosa, montar um elenco com jogadores que não sejam só bons porque não vão dar prejuízo, e aí é contrato de produtividade, bons porque eles têm bons números, sabe, eles têm uma carreira legal, um currículo bacana. E o hoje? E o que eles fazem hoje? Monte um time de homens, monte um time de gente corajosa, como foi o Alexandre em 2011, que sentou o bumbum na cadeira lá na hora da entrevista e falou assim: eu tô saindo do Inter, mas vim pro Vasco ser campeão.
E todo mundo riu dele. Pô, tá de sacanagem, né, Alexandre? E o final da história a gente viu. O Vasco só não foi a Tóquio ou a Yokohama porque o Cássio tirou a bola do Diego Souza. O centroavante era o Alexandre. 1 ano depois. 1 ano e meio depois que ele chegou. A gente precisa de gente assim, ó. Roxo. Não tiver roxo, desculpe, tá? Roxo que eu digo, não é roxo a camisa, não. Fernando, você vê realmente essa diferença? Porque assim, isso daí a gente realmente cita bastante aqui no canal. Essa questão da valorização de estar no Vasco, de vestir a camisa e do peso da responsabilidade. Hoje a gente vê muito, cara, hoje que eu digo nos últimos jogos, né? Jogadores caminhando dentro de campo. Na última partida, na derrota para a equipe do CSA, os jogadores não foram sequer dar entrevista depois do jogo. Ninguém parecia revoltado, ninguém parecia chateado de estar perdendo, ninguém parecia chateado de não estar no G4. O futebol é futebol, né, cara? Existem coisas que não mudam, desde a sua época até agora. Mas você vê um pouco dessa diferença com relação a isso, a realmente vestir a responsabilidade, sentir realmente o peso da camisa e do grande clube que representa, porque o Vasco é um gigante, só que é um gigante que tá ferido, cara, tá correndo um risco gigante também de permanecer na Série B, e parece que isso daí é pouca coisa. Não sei se você também sente um pouco dessa diferença. Olha, eu tenho uma forma de pensar, eu absorvi uma forma de pensar até muito diferente de quando eu jogava, pensando um pouco mais na razão do que na emoção, até porque pela emoção eu já fiz um monte de besteira dentro e fora do campo. Mas parecer, pra mim, é muito subjetivo, porque a gente não sabe o que o cara tá passando, o que acontece dentro do vestiário, se eu não falei com você ali, mas se o pau cantou dentro do vestiário. Eu acho até muito mais, como é que eu vou dizer, mais educado eu não falar com você, que tá ali na imprensa do lado de fora, e ser mal educado com você, como eu já fui. Eu já falei pra um cara, eu tava perdendo, eu tomei uma virada no primeiro tempo, eu tô saindo do jogo transtornado, né, assim, não deveria, eu tenho que ter o meu controle emocional, eu entendo isso, mas somos seres humanos. O atleta, ele tá ali pra acertar. Eu costumo dizer que o atleta profissional, ele tem a obrigação de acertar, pela repetição, pelo trabalho, por ele estar ali fazendo aquilo. Mas ele, antes de ser atleta, ele é ser humano, e todo ser humano tem o direito de errar. Persistir no erro, beleza. Tá errado. Tem pessoas para corrigir, existe uma comissão técnica, existe todo um trabalho, enfim. Eu não tô aqui para dizer um erro coletivo, tô falando de profissionais individualmente. E para eu ser mal educado contigo, o cara me perguntou, e aí, como é que tá o jogo? Eu falei, pô, tu tá cego, irmão? 2-1 pros caras, tomar uma virada. Me chamaram de mal educado, de ignorante. Acho que o Flávio a gente até trabalhava junto, Flávio. Pô, até tu que segurou essa pemba aí. Mas a resposta é ruim, sabe? Mas o momento da pergunta também é ruim. Acho que quem fez tá fazendo o trabalho dele, mas conseguiu o que queria, né? A atenção, né? No outro dia meteram um pau em mim, não foi a primeira vez, nem seria a última. Mas essa reação de não falar, eu não vejo como ruim. Eu vejo como ruim você não reagir. O que é ruim no futebol, você não vê o poder de reação quando você é abatido, quando você é golpeado. E muito disso está dentro do emocional da equipe ou de alguns jogadores que são importantes, porque 7 levam 4, 6 podem levar 5, mas o contrário não acontece. Tem que ter muita sorte. Eu não gosto muito de falar de sorte, mas às vezes ela acontece. E tem que ter muita sorte para isso acontecer quando só tem 5 num dia legal, com o ânimo em cima, com o emocional bem, para carregar os outros 6. E o futebol precisa que um percentual maior de jogadores estejam bem, tanto técnica quanto psicologicamente, porque às vezes a gente esquece. Porque se tua cabeça estiver boa e o teu corpo estiver mais ou menos, tu vai. O futebol é coletivo, um monte de cara experiente vai pelo atalho. Mas se você tiver com a cabeça mais ou menos e o corpo 125, não adianta, mano. Não adianta, tu vai passar da bola, tu vai fazer uma falta a mais do que faria. E, na minha opinião, o Vasco tem que cuidar muito agora, dos detalhes do jogo. Bola parada, organização tática e o emocional dos caras. Tem que estar voltado só para esses 6 jogos. O que passou, esquece. É ruim pro Rio de Janeiro o Vasco estar na segunda divisão. É horrível.
A gente tem que entender isso, todo mundo, todos os clubes, os torcedores. É horrível, existe aquela sacanagem, aquela brincadeira de rivais, mas é ruim pra gente, é ruim pro carioca não ter clássicos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. É ruim ter só 2. E a gente tem que se unir como? Torcendo pros caras e torcer para que esse psicológico dos caras seja voltado para esses 6 jogos. O que passou foi. O que passou foi. Serve para corrigir. Não dá tempo de corrigir, como o Flávio falou, não corrigiu até agora. Será que vai corrigir em 6? Acho difícil. Então como é que a gente vai fazer? Vamos nos organizar para tentar fazer com que a gente consiga esses, sei lá, quantos pontos precisa fazer? 12 desses 18? Não sei. Não, mais. Não, precisa fazer mais. Pelo menos 17, pelo menos. 17? Vou te contar uma história. Eu, em 2005, de 9 precisava ganhar 7. Não é tão... Eu acho que agora é mais difícil. Mas de 9 precisava ganhar 7. Ganhamos 6 e empatamos 2. E entrou. Cara, eu não acho difícil, não acho impossível. Fernando, vamos colocar aqui. O Vasco perdeu o ponto. Vamos colocar Fernando Diniz pra cá. O Vasco perdeu o ponto pro CRB na estreia do Diniz com um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Perdeu o ponto pro Cruzeiro 1-1, ganhando até os 50 do segundo tempo, quando tomou o gol de empate. O Vasco perdeu pro Sampaio Correia, tendo um jogador a mais e com o Nenê perdendo um pênalti aos 49. Senão era 1-1, ainda somava um pontinho. E o Vasco perdeu agora pro CSA, dando o jogo, saindo na frente 1-0. Teve um gol anulado, mandrake pra caramba, um gol anulado do CSA, que o VAR deu, eu não vi mão, eu achei que foi gol legítimo, mas ainda teve isso, porque teve, começou o jogo, 2 minutos, gol do CSA, e o VAR anula. Opa, é o dia, né? Tamo bem. 3 minutos depois, o VAR dá um pênalti a favor do Vasco. Eu falei, porra, irmão, acende uma vela aí que o negócio tá diferente. Aí o Vasco saiu 1-0. Aí tu toma 3-1, fora de casa, dentro de casa, com 10 mil malucos gritando o tempo todo. Então o Vasco só perdeu ponto babaca. O Vasco só perdeu ponto idiota. Entendeu? Então são coisas que não dá pra... E outra, perdeu ponto pro Náutico, ganhando de 2-0 no primeiro tempo. 2-0. E deixou empatar 2-2, se tem mais 10 minutos, virava pra 3-2. Então o Vasco só perdeu ponto idiota nesse caminho. O maior adversário do Vasco nessa reta final é o Vasco, cara. Porque o que tu falou, cara, a cabeça dos caras é uma cabeça... Por isso que eu gosto, às vezes, quando eu vejo o John Sanches sair de campo chorando, quando um jogador diz, cara, eu prefiro não dar entrevista porque eu não tô legal. Eu até gosto. Sabe o que é? Mostra que o cara tem alguma coisa por dentro, cara. Porque eu vejo, por exemplo, o Vasco e Avaí em Santa Catarina, o Vanderlei acabou o jogo, o Vasco tomou de 3-1, sacode, e o Vanderlei tá conversando com os goleiros lá do Avaí, como se nada tivesse acontecido. A gente viu. E a torcida do Vasco ficou tiririca. Porra, cara, eu já contei essa história aqui. Em 2011 ou 12, acho que foi 2012. Foi 2012. Um jogo Vasco-Fluminense. Meu amigo, meu irmão Juninho Pernambucano, o Fluminense deu um sacode no Vasco numa final de Taça Guanabara, que o Wellington nem deitou em cima do Fagner. Acabou o jogo. O Vasco foi embora, o Fluminense foi campeão. E aí o Rodrigo Caetano, gestor do futebol da época do Fluminense, ligou pra mim depois do jogo e falou assim, pô, cara, o Juninho me destratou, cara. Pô, fui trocar uma camisa, pedi trocar uma camisa, ele, pô, me mandou as favas. Pô, o que houve, cara? A gente gosta dele, porque o Rodrigo tinha trazido o Juninho pro Vasco. E aí eu liguei pro Juninho. Falei, Juninho, o que houve? Ele falou, meu irmão, eu perdi o jogo, porra. O cara é meu amigo, mas eu quero que ele se dane. Eu não quero papo de trocar a camisa. Porque ele tava indignado. E a gente precisa de um pouco desse sentimento de, sabe, indignação. A gente precisa dessa coisa de revolta do jogador, do cara se dizer errado. É isso que eu tô falando desde o início. Alguém bater... Porque o cara que demonstra que tá chateado com ele, eu quero esse cara no meu time. Porque esse cara demonstra que tem caráter, cara. Esse cara mostra que tá afim. Esse cara diz, não, vou melhorar. Eu vou treinar mais. Que horas eu treino amanhã? Eu quero resolver isso. Se eu sou jogador de futebol e vejo ninguém cobra falta no futebol brasileiro, ninguém marca gol de falta. Cara, eu treinava falta todo dia. Ah, mas o fisiologista, vai pro espaço, eu quero ser o melhor cobrador de falta do Brasil. Eu vou treinar. Não tem ninguém, cara. No Brasil ninguém bate falta. Aí não tem lateral na seleção. Pô, eu vou ser lateral ao volante. Pô, quer jogar na lateral? Quero jogar na lateral, porque, porra, ali eu tenho chance de jogar em algum lugar. Assim é o futebol. E esses caras, a grande maioria, Fernando, não pensam assim. Eles não pensam assim. Pensam em acabou, tomo meu banhozinho,
vou para casa, vou pegar meu carrinho, vou lá jantar com a minha mulher e vida que segue, amanhã tem treino e vambora. A entrevista no final do jogo é sempre assim, não deu nesse momento, mas vamos trabalhar porque semana que vem tem mais. Agora, o semana que vem do torcedor é amanhã, quando ele vai na padaria e o cara sacaneia ele porque ele perdeu. É isso que esses caras não entendem, velho. Eles têm que pensar com a cabeça do torcedor. Desculpe, tem que ser o torcedor em campo, cara. Não dá pra você relativizar tudo. Não, semana que vem tem jogo. A gente vai tentar melhorar pra na próxima. Aí na próxima perde. Não, nós vamos tentar melhorar porque aí tem outro jogo. Aí acabou o ano. E o torcedor fica, ó, chupando o dedo com cara de bobo, cara. Parar com isso. Esses caras têm que assumir um erro e uma responsabilidade, gente. Isso daí também passa, né, Flávio, pela questão do planejamento, que a gente também listou aqui, da montagem do elenco, do que a gente fala, que as pessoas que fizeram isso, se responsabilizaram por essa montagem, deveriam aparecer mais, deveriam ser cobradas. Esse planejamento que a gente fala do futebol, tá, gente? Fora das 4 linhas, a gente teve recentemente aí a notícia, que o Flávio trouxe ontem, inclusive, no News, com relação ao acordo feito com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Vasco tendo aí mais ou menos um desconto de 50% das dívidas. Ô, Fernando, estão te devendo alguma coisa, inclusive? Tô brincando. Mas então, tá na lista. Tá na lista. Não tá na lista do trabalhista, claro. Não posso falar isso não, porque uma boa parte eu combinei com os caras e os caras foram firmes comigo, sim, mas coisas do governo mesmo, coisas retidas pelo governo, mas o clube em si foi firme comigo dentro do que a gente combinou, assim. Não posso falar isso dos caras, não. Financeiramente o Vasco tá tentando, né? A gente tem agora um mês apenas de salários atrasados, uma situação que já foi muito mais grave, e ainda tem essa questão, né, pro jogador. Não tá tendo, cara, esse discurso de salário atrasado, como a gente viu, por exemplo, na situação do Cruzeiro. Não tá tendo. Financeiramente, o Vasco está tentando, sim, se organizar, se estruturar, cumprir com seu dever. Agora, esse planejamento que a gente fala é no sentido de realmente montagem de elenco, de colocar a cara a tapa, de se apresentar, e aí passa também pela comunicação do Vasco, porque o Vasco em redes sociais é um dos líderes em interação das Américas, né? Mas em prestar contas, na diretoria aparecer, de falar, é um erro que vem desde o início, não é, Flávio Dias, que a gente falava, desde lá de trás, e é uma situação que o Vasco vai terminar a Série B, abraçadinho, todo mundo que deveria prestar contas nesse momento não faz, né, Flávio? Eu acho também. Eu acho que é um erro crasso. E eu estou muito curioso, que parece que amanhã vai ter uma entrevista coletiva. Eu estava andando na Lagoa hoje, dando minha voltinha na Lagoa para queimar minhas gordurinhas, e vinha pensando na pergunta que eu queria fazer amanhã na entrevista coletiva, porque eu faço questão de participar. E a pergunta que eu tenho muita vontade de fazer é o seguinte: eu queria que todos os que estivessem amanhã sentados na entrevista coletiva largassem as suas cartolas e os seus paletóis e virassem torcedores. E eu queria saber deles, porque essa conta é da torcida. Porque é lindo. A gente fez um acordo bacana, legal, acho plausível, você tem que pagar. E aí se você reduz a dívida, bacana, mas tem que pagar, gente. Ou vai ter um pirlim-pim-pim, alguém vai chegar lá, plantamos dinheiro e vamos pagar a conta. Não, esse dinheiro vem de algum lugar. E salvo engano, a minha ignorância financeira, se eu fosse inteligente, eu era rico. Dinheiro do futebol vem da onde? Sócio torcedor, torcida. Renda do estádio, torcida. Compra de camisa, de produtos, torcida. Venda de ativos. Jogador só é bom se tem time bom. Time bom leva torcedor. Torcedor é que faz jogador. Que o Thales Magno só virou Thales Mágico porque a torcida botou isso dele. Essa alcunha foi por causa do torcedor. Patrocínio. Betano ia vir pro Vasco, não veio porque o time estava na Série B. A Pixibet veio porque o cara viu lá a torcida invadindo os aeroportos. A Havan fechou com o Vasco porque os caras invadiram o Instagram lá do velho da Havan. Então patrocinador depende de torcedor. Televisão. Televisão só transmite jogo que dá audiência. Tá aí o Carioca. Ninguém vê o Carioca, um campeonato porcaria, os caras não vão transmitir mais. Tudo linkado. Então eu queria saber de quem vai estar sentado lá o seguinte: vocês, torcedores do Vasco, vocês acreditam? Porque é muito legal só fazer coletiva para falar, só não, talvez seja até hipócrita da minha parte,
porque é uma grande notícia, para dizer, ó, nós vamos pagar a conta, fizemos isso, fizemos acordo, beleza, tá. Isso vai trazer que consequências para aquilo que faz todo mundo estar nesse mundo, que é o futebol? Porque o torcedor do Vasco está cansado, cara, de comemorar CT, de comemorar associação em massa, de comemorar camisa, de comemorar isso. O torcedor do Vasco, quer ganhar, o torcedor do Vasco quer ganhar título, porra. E tem uma coisa, volto a dizer, quem paga essa conta é o torcedor. Então, de novo, entrar em 2022 com o time na Série B, você vai colocar para ele, olha, a gente vai equacionar nossas dívidas. A gente vai pagar tudo, tá tudo direito, tá tudo direitinho, tá bom. O dinheiro vem da onde, bonitão? Vem do cara que tá puto da vida, do torcedor que tá de saco cheio disso. Chega de pedir, cara, dá alguma coisa para eles, dá alguma coisa para nós. A gente que é torcedor também tá cansado de só dar aí. Não, me dá você agora, porra. Pô, chega, galera, pelo amor de Deus. Faz um time para você ver se essa conta em 6 anos não paga em 3. Ganha título para ver se o torcedor, ao invés de depositar 10, não deposita 1.000. E não é só no Vasco, não, em qualquer clube. O torcedor brasileiro é apaixonado pelo seu futebol, cara. Infelizmente tratam demais mal esse produto. Então eu queria saber amanhã nessa entrevista exatamente isso. Que é muito legal pagar a dívida. Para mim é obrigação. Mas é negócio para 6 anos. Tá, durante 6 anos quem vai pagar essa conta? É quem tá chateado? Quem tá se sentindo humilhado? Quem não vai no dia seguinte encontrar o padeiro? Porque não aguenta mais o padeiro sacaneando ele? Pô, galera, sério? Vamos mudar o discurso um pouquinho, né? Vamos dar um pouquinho para esse povo aí. Esse povo que quem paga isso nem vota, que é o sócio torcedor. Nem vota. É o cara que paga 10 prata para ser sócio, é o cara que paga 12 prata para ir à arquibancada de São Januário ou do Maracanã. Sabe, é o cara que junta uns minguadinhos lá para pagar 279 numa camisa. Mas o cara compra. O cara é fiel pra cacete. Porra, dá alguma coisa pra esse cara, velho. Porra, vocês só pedem, irmãozinho. Dá alguma coisinha, né? Não, Fernando? Pô, chega, velho. A gente só toma na cabeça, a gente só paga, e tem que pagar. É a cruz que a gente escolheu. Não tô reclamando, não. Eu acho que... E o torcedor do Vasco, a gente tá falando de Vasco aqui, nunca correu do pau. Nunca, cara. Nunca. Pô, mas tem uma hora que cansa, cara. O cara também quer ter uma alegria, gente. Pô, pega uns 3 nenês pro ano que vem. Vai lá, traz uns 4 nenês. Que o time vai andar, não vai ser o maior time do mundo, não vai ser uma maravilha, não vai ser fantástico, mas vai brigar, vai dar alegria, vai ganhar no final de semana e no outro seguinte vai ganhar também. Não vai ter que ouvir esses caras dizendo, não, na próxima a gente vai melhorar. Talvez isso dê ao torcedor um pouco mais de alegria. O torcedor do Vasco hoje tá triste, cara. Tá angustiado, tá chateado, tá magoado, tá humilhado. E vocês precisam mudar isso, cara. Essa gestão, a gestão antiga, a gente tá juntando todo mundo aqui. Porque é um bolo de problema, cara. A gente tava falando de erro, né, Jéssica? São erros de anos. Centenas de anos. Esse aqui é o problema do Vasco. É isso aí. Ó, Rafael Paiva é o novo técnico da equipe sub-20 do Vasco, inclusive até a base do Vasco, né? Flávio Dias já fala muito mais sobre ela. Sub-17, né? Não é sub-17? Sub-17. Sub-17, isso. Isso. Rafael Paiva, sub-17. Pô, e o Vasco vem bem na base. Vem brigando em cima. Enfim, perde uma semifinal, uma final. Não, mas briga em cima, pô. O Vasco, mesmo com toda a dificuldade que tem, vem revelando os jogadores. Mas estava sem técnico no Sub-17. Estava sem técnico. O Sub-17 mesmo com toda essa dificuldade, essa debandada que teve de gente pro Corinthians, pô, cara, é bom a gente só dar porrada pra imprensa, cara, mas é bom falar de coisa boa também, falar dos caras que tá revelando, enfim, que tem projeto de trazer alguma coisa pro Vasco. É legal, pô. Isso aí. O próprio Riquelme, inclusive, está pendurado, né? Para amanhã a lista é grande, hein, Flávio Dias? Ó, Castan, Bruno Gomes, Peck, Riquelme, Cano, Diniz, Vanderlei se entrar no gol. Mas, ó, independente de tudo, eu senti no discurso do Fernando que ele ainda acredita, né? Isso, Fernando. A gente já tá aqui caminhando pro final do nosso bate-papo. Daqui a pouco tem a live, o Avenews com Flávio Dias. Mas eu queria aí que você, então, deixasse sua avaliação final, cara. Mesmo com tudo isso que a gente listou aqui, é muito o mínimo. Eu sempre fui um cara de transpiração. E eu aprendi muito cedo que pra gente ser vencedor, pra gente se conquistar, o Senna mesmo já dizia que é 99% transpiração e 1% inspiração, 1% talento. Se
é muito mais fácil eu apostar em mim do que eu apostar em qualquer outro, pô. E dentro do campo, eu tendo condições, dependendo, o Vasco depende só dele. Não é isso? Sim. O Vasco depende de alguém? Não, depende só dele. E não existe melhor motivação pra mim do que essa. Eu dependo de mim. Quem é que tem que fazer? Sou eu. Quem mais tem que fazer comigo? São esses 18 aqui, esses 22? Então vambora, compadre. Quem quer? Quem não quer? Vambora ou não vamos? Vamos fazer ou não vamos fazer? Acho que é o mínimo que pode ser feito. Porque quando a gente está fazendo um trabalho, quando a gente está dentro de um segmento de trabalho, o mínimo que a gente pode fazer é dar o melhor. Se eu fizer o meu melhor e não der certo, beleza, brother. Eu saio tranquilo, poxa, não deu. Eu fiz o que eu pude, os caras foram melhores, ou eu não fui tão bom o bastante. E ano que vem, enfim, vem outro pro meu lugar. Os caras foram escolhidos para estar ali. Não tem como mudar. Tem que ser eles. Então, se a gente quer, a gente se une, a gente bota um objetivo. Qual é o primeiro jogo? É o Guarani. Que pena, azar do Guarani. E vamos para dentro dos caras. Na minha cabeça não existe um pensamento diferente para um atleta de futebol profissional vestindo uma camisa, porque a camisa ela tem história. A camisa ela tem a mística, né, que conquistou a torcida, conquista vários outros tipos de agregados. Só que ela sozinha não funciona, mano. Tem que ter alguém ali dentro. Mano. E alguém ali dentro tem que estar pronto para fazer muito mais do que é esperado por ele. Se não der certo, pronto, passou. É uma coisa que eu sempre carreguei comigo, eu não sou melhor do que ninguém, mas dentro das minhas convicções, dentro do que eu sempre achei, e hoje faço isso dentro do meu segmento, é fazer o melhor, não importa. E eu vou acreditar sempre. Se eu não acreditar, nem entra no campo, pô. O cara tem que estar querendo, tem que estar pronto para fazer o melhor dele. E o Diniz é um cara que cobra. O Diniz é um bom treinador, mas ele precisa eu gosto do trabalho do Diniz, gosto muito. Não é porque eu conheço o cara, enfim, eu tenho um bom relacionamento com ele, não. Só que ele precisa de tempo. O trabalho do Diniz para render, para deixar... O Fluminense tem raízes do Diniz até hoje, pô. O Odair pegou isso, o Marcão tá pegando isso hoje, porque ele cria uma característica, dá uma confiança pro jogador, só que ele precisa de um pouco de tempo. E o Vasco tá num momento que ele não tem esse tempo de trabalhar, de treinar, de entrar na cabeça do jogador, e ele cobra os caras para isso. Enfim, eu vou torcer como eu torço, porque eu acho que é importante pra gente do Rio de Janeiro. O Vasco tá dentro, o Vasco tá grande, representando bem o Rio de Janeiro no Brasil e no mundo. E pode contar com a minha torcida. Pô, quero que os caras subam sim. Tá certo. Nós também queremos, né? Nossa função aqui é crítica, né? De pontuar, mas a gente também torce, até porque pro nosso trabalho isso influencia e faz toda a diferença. E enquanto tiver a chance, a gente também vai acreditar, né, Flávio Dias? Dá o teu recadinho aí, Flávio, antes da gente caminhar, encerrar aqui pro final. Não, só convidar o pessoal só para curtir o nosso AVCast, o nosso podcast lá no Spotify, demais agregadores, que subiu hoje. Eu fiz um papo bem legal com o Jean Faísca e com o Lucas Rossafa, do jornal Correio Popular de Campinas. E olha, você torcedor do Vasco que está desiludido para quinta-feira, era bom você dar uma ouvida nesse podcast, porque eu fiz algumas perguntas para o Lucas e algumas delas foram respondidas. Eu vou dar um spoilerzinho. O treinador não estará na beira do campo amanhã, tomou o 3º cartão amarelo, na quinta-feira, aliás, o Daniel Paulista. E aí o Lucas virou-se para mim e falou assim, vai fazer falta nenhuma, a torcida não gosta dele. Os caras estão em 6º, estão mais próximos de subir do que a gente. Eles não gostam do torcedor. Aí eu falei, vem cá, o Michel Alves, aquele goleiro de 2013, que teve aquela confusão, de que, frangou na reta final. Diretor executivo, faz um bom trabalho no Guarani? Não, péssimo, ninguém gosta dele, a torcida detesta ele. Bom, aí eu fui me animando, aí eu perguntei, vem cá, a bola aérea ofensiva do Guarani é boa? Ele falou, não, uma porcaria, só fez 2 gols no campeonato, é muito ruim. E a defensiva, toma muito gol de cabeça? Pô, é a maior peneira, a torcida do Guarani fica desesperada quando tem falta contra. Eu falei, porra, me beija, meu irmão, me dá um abraço aqui, meu querido. O cara só deu boas notícias, então curte lá, que eu acho que dá pra gente pensar positivo pra quinta-feira, porque pelo menos uma coisa a gente vai fazer, empate. Porque do lado de cá também é ruim, do lado de lá é ruim também, então chance de empatar. Mas nós temos que ganhar esse jogo na quinta-feira. E eu acho que o Diniz tem que escolher os corajosos. É hora de escolher os corajosos. Senta numa mesa com todo mundo. Vem cá, vamos jogar quinta-feira em Campinas, a gente precisa ganhar o jogo. E aí, irmão, o que tu acha? Dependendo da resposta, não leva nem pra delegação. Não leva nem pro jogo. O cara que fica, tchau.
Tô dentro, professor, quero jogar. Sabe aquela história da guerra? Que o cara que vai buscar lá no fronte inimigo um negócio para salvar todo mundo? E aí eu quero voluntários. Aí fica todo mundo um olhando pro outro, sabe? Assim, não. Aí alguém fala, eu vou. Esse é o bom. Esse é que tem que jogar quinta-feira em Campinas. Os que olham pro lado, Concordo. tchau. Tchau. Abraço. Perfeito. Valeu, Fernandão. Um beijo, meu querido. Você é figura muito doce, muito querido. Obrigado, é sempre bom poder falar contigo. Prazer conhecer você, Jéssica. Pô, é bom falar com a torcida do Vasco, é bom poder agradecer todo o carinho que eu recebi da torcida. Enfim, vamos torcer e vai ganhar quinta-feira sim. Amém. É isso, galera. Obrigado, Fernando. Obrigada, Flávia, aqui pela companhia. Esse foi mais um Boletim do AV especial. A gente está de olho aí em todos os comentários que vocês deixaram. Não deixa de deixar o seu like, tá? Sair desse vídeo aqui sem deixar o seu like. Por gentileza, daqui a pouco tem AV News com este senhor, que não é meu pai, não é meu tio, mas seria um prazer. Até tu, né? Mas é um senhor, né? Senhor, com todo respeito a você, é o escambau, tá bom? Feriado desse, quem tá em casa vai curtir a companhia do Flávio Dias. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, valeu.